Olá, amigos! Vamos descobrir como Deus educou seu povo desde o Êxodo até a Terra Prometida. Aprenda lições preciosas sobre a obediência, fé e santidade. Assista até o final e inspire-se. Amigos, desde o início da jornada ao sair do Egito, Deus começou a preparar e disciplinar seu povo para viver uma vida de obediência e santidade. Antes mesmo de deixarem o Egito, houve uma organização temporária, com o povo sendo dividido em grupos sob chefes designados. Ao chegarem ao Sinai, essa organização foi completada, mostrando a ordem que caracteriza todas as obras de Deus. Deus era o centro de autoridade e governo. Moisés, como seu representante, administrava as leis em seu nome. Depois de Moisés, havia o conselho dos 70, os sacerdotes, os príncipes e os capitães de milhares, de centenas, de 50 e de 10. Havia também oficiais designados para funções específicas. O acampamento era organizado de forma impecável, com um tabernáculo no centro, cercado pelas tendas dos sacerdotes e levitas, e ao redor cada tribo acampava ao lado de seu próprio estandarte. Um regulamento sanitário completo foi estabelecido, necessário não apenas para a saúde, mas também como condição para manter a presença do Deus Santo entre eles. Moisés declarou: "O Senhor teu Deus anda no meio de teu arraial, para te livrar, pelo que o teu arraial será santo." Deuteronômio capítulo 23, verso 14. A educação dos israelitas abrangia todos os aspectos de sua vida. Cada detalhe de seu bem-estar era objeto da solicitude divina e fazia parte da legislação divina. Até mesmo na provisão do alimento, Deus buscava o melhor para eles. O maná que os sustentava no deserto promovia a força física, mental e moral. Embora muitos desejassem voltar ao regime alimentar do Egito, a sabedoria da escolha de Deus se manifestava e, apesar das agruras do deserto, não havia ninguém fraco em todas as tribos. Durante todas as jornadas, a arca que continha a lei de Deus ficava à frente do séquito. O local para acampar era indicado pela descida da coluna de nuvem. Quando a nuvem permanecia sobre o tabernáculo, o povo ali ficava. Quando ela se levantava, eles prosseguiam viagem. Tanto a parada quanto a partida eram assinaladas por uma chamada solene. Era pois que, partindo a arca, Moisés dizia: "Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos", e pousando ela dizia: "Volta, ó Senhor, para os muitos milhares de Israel." Números capítulo 10, verso 35 e 36. Ao longo do deserto, muitas lições preciosas eram fixadas na mente do povo por meio de cânticos. Após a libertação do exército de Faraó, toda a hoste de Israel participou de um cântico de triunfo. Esse cântico de louvor era repetido em muitas ocasiões, animando os corações e acendendo a fé dos viajantes. Os mandamentos dados no Sinai, juntamente com as promessas do favor de Deus, eram expressos em cânticos e acompanhados por música instrumental, sendo devidamente cantados pelo povo. Esses cânticos elevavam os pensamentos acima das provações do caminho, acalmavam os espíritos inquietos e implantavam os princípios da verdade na memória. A combinação dessas ações ensinava ordem e unidade, e o povo era levado a um contato mais íntimo com Deus e uns com os outros. Como um homem castiga seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Deuteronômio capítulo 8, verso 5. Deus guardou Israel como a menina dos seus olhos, guiando-os como uma águia protege seus filhotes. Ele os tirou do Egito com alegria e lhes deu terras para que guardassem seus preceitos e lei. Salmos capítulo 105, versos 42 e 45. Deus cercou Israel com facilidades e privilégios, prometendo exaltar o povo obediente acima de todas as nações, para que fossem uma honra ao seu nome e uma bênção às nações circunvizinhas. As nações veriam a sabedoria e o entendimento do povo de Deus. Nas leis dadas a Israel, havia instruções explícitas sobre educação. Moisés declarou: "E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as inculcarás a teus filhos, e delas falarás, assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te." Deuteronômio capítulo 6, versos 6 e 7. A verdadeira educação não consistia em forçar a instrução, mas em despertar as faculdades mentais e suscitar o interesse.
Deus, o Criador da mente, providenciou para o seu desenvolvimento conforme suas leis. No lar e no santuário, por meio da natureza, da arte, do trabalho, das festas e dos símbolos, Deus ensinou a Israel seus princípios e preservou a memória de suas obras. A instrução dada dessa forma impressionava a mente e o coração. A vida centralizada em Deus é uma vida de perfeição. Deus providenciou para satisfazer todas as necessidades e desenvolver cada faculdade que implantou. Como amante do belo, Ele proveu o necessário para satisfazer o amor pelo belo em seus filhos e para suas necessidades sociais, cultivando a simpatia e iluminando a vida. Essa história de educação divina mostra como Deus guiou seu povo, cuidou deles e os preparou para viver uma vida de obediência e santidade, para revelar o Deus verdadeiro aos povos vizinhos.